As taxas de retorno yields das obrigações indexadas à taxa de câmbio, negociadas sexta-feira na Bodiva, registaram uma tendência positiva, com destaque para yields há 3 meses, que subiu em cerca de 1,5 pontos percentuais face ao dia anterior, para se situar nos 17,48%. A contrariar, esteve o horizonte de 8 anos, que passou de 6,89% para 0,00%. As reservas internacionais líquidas fixaram-se em 10,3 mil milhões de dólares na passada quinta-feira, uma queda semanal de 0,87%, segundo dados do BNA. Por sua vez, as reservas brutas aumentaram 0,04% para 15,4 mil milhões de dólares. A taxa de custódia que deverá incidir sobre a reserva livre dos bancos é de 0,1%, segundo o Instrutivo 14/20, publicado pelo BNA. A medida, que entra em vigor no dia 10 deste mês, estabelece 2 grupos de reservas livres, sendo que um nível de até 3 mil milhões de kwanzas deverá estar isento desta taxa. O montante transacionado no mês de julho em caixas automáticos foi de 528,2 mil milhões de kwanzas, um aumento de 10,2% face ao mês de junho, mais 14,8% comparativamente ao período homólogo, de acordo com o relatório estatístico da EMIS. Quanto ao volume transacionado em terminais de pagamento automático, em julho, totalizou cerca de 277,1 mil milhões de kwanzas, um aumento em cerca de 2,9% relativamente ao mês de junho, mais 30,5% face ao período homólogo. As taxas de retorno yields dos títulos do Tesouro, negociados ontem na Bodiva, registaram quedas em todas as maturidades. Nas obrigações indexadas à taxa de câmbio, a maior queda foi vista no horizonte de 8 anos, que passou de 6,89% no dia anterior para 0,00%. Entre as yields dos bilhetes do Tesouro e das obrigações do Tesouro não reajustáveis, destacou-se a de 7 anos, que caiu 0,14 pontos percentuais, fixando-se nos 21,75 pontos. O Programa de Apoio ao Crédito, a componente financeira do Prodesi, aprovou na semana passada um total de 66 projetos. No primeiro briefing semanal realizado na terça-feira, o Secretário de Estado para a Economia informou que estes projetos estão avaliados em cerca de 7,5 mil milhões de kwanzas, dos quais 400 milhões de kwanzas já foram desembolsados num processo que ocorre de forma faseada. As 4 principais empresas públicas do setor elétrico do país encerraram o ano de 2019 com um prejuízo de 39,9 mil milhões de kwanzas, segundo os relatórios e contas das respectivas entidades. O Índice de Produção Industrial de 2019 registrou uma pontuação de 93,8 pontos, indicando uma queda de 2,2% face ao período de 2018. Esta variação foi principalmente influenciada pela diminuição na produção dos setores da indústria extrativa em cerca de 4,5% e da captação, tratamento e distribuição de água e saneamento em 8,3%. As taxas de retorno yields das obrigações indexadas à taxa de câmbio, negociadas ontem na Bodiva, registraram uma tendência mista. A maior queda foi vista no horizonte de 8 anos, que passou de 6,89% no dia anterior para 0,00%. A taxa de câmbio média de kwanza registrou uma variação ao longo da semana, situando-se nos 581,525 para o dólar e nos 688,933 para o euro. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 45,09 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em alta, negociando nos 2.063,54 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 2,17 dólares. O cobre registrou uma descida, fechando a semana a negociar nos 6.478,50 dólares. Os preços dos produtos registraram variações. O açúcar registrou uma subida de 3,19%, encerrando a negociar nos 12,94 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma descida de 7,55% para se fixar nos 47,89 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.